Tá. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, é... Porque o filme, ele meio que trava certos conflitos entre, digamos, o processo criativo dele, né, do Darell, e o seu, de vocês, assim. Principalmente o seu, né, ele te chama várias vezes, fala que o equipamento dele é melhor, ou tenta, muitas aspas, impor certas escolhas, assim, né. E eu fiquei pensando principalmente no clima aqui do festival de Tiradentes, assim, e de outros festivais, como que várias das falas dele, respostas dele a perguntas suas, poderiam ser de realizadores, de diretores, né, de filmes que inclusive estão aqui, poderiam ser respostas, inclusive de mesas de debate, assim, né. Eu acho que uma questão que o filme levanta, não criticando, mas ele simplesmente levanta, assim, o que faz, ele esse cara que faz os filmes dele sozinho, né, e tal, ele tem essa resposta tão imediata de um tema dos filmes dele, assim, de solidão, né, o que faz dele um não artista, ou um não diretor, como é um dos títulos, né, e o que faz de você e outros diretores um artista, assim, né, um diretor de cinema, né, um cineasta. Eu acho que as respostas são inúmeras. Acho que a mais imediata seria, e ampla seria a linguagem cinematográfica, o uso que eu faço da linguagem, né, que tem tudo a ver com essa questão da apropriação, assim. E aí, essa pergunta ao mesmo tempo difícil e tão direta, assim, para você, na sua relação com ele, o que faz dele um não cineasta, como é colocado no título, e você e outros realizadores um cineasta, sabe? Essa é uma fala dele, na verdade, Sim. né? Ele diz que não gosta de cinema. E é muito curioso isso no filme, ele vai revelar depois porquê dessa fala. Na verdade, não é que ele diz que não é um artista de forma alguma. É que, para ele, cinema leva todo esse peso, talvez uma coisa de geração, dos amigos que foram cineastas, enfim, de uma equipe por trás, de uma maquinária, sabe? De um cinema mais pesado. E isso não interessa a ele, o que interessa é o DVD e o VHS, mas na verdade é cinema. Por outro lado, ele se acha meio amador nesse sentido dos vídeos, porque ele começou agora, nunca estudou, nunca mostrou para ninguém, então é quase como um divertimento. Mas para mim, claro que tem um olhar ali de um artista plástico com 85 anos, com uma experiência, uma bagagem absurda, então tem um olhar ali de um artista. Não é essa questão de o que é arte e o que não é, né? Não sei. Eu sou louco pra pegar esses filmes dele e que ele mostre. Eu não sei de que forma que ele vai topar mostrar isso, sabe? No filme é só uma partezinha. Não sei se vocês querem acrescentar. Eu acho que o Darell, ele diz que ele não é que ele não gosta de cinema, ele não gosta de fazer cinema. Só que, de certa forma, eu acho ingênuo assim, a afirmação dele, porque ele tem um olhar que perpassa qualquer mídia artística, né? Não só o cinema, mas aquele olhar de ressignificação de imagem, de ser obsessivo com a imagem aparente, tentar transformar ela em outras coisas, né? Um bule que perde a sua função de esquentar água e servir café e ganha funções de voar, uma caixa de fósforo que não é simplesmente para guardar palitos de fósforo, mas que é para ser elemento de artístico e de veículo da obra dele, assim, né? Então eu acho que de certa forma eu acho ingênuo do Darell, mas é porque talvez essa cinefilia dele ser em cima de um cinema que chega a ele, sabe? Tipo filmes de renome, e que ele tem esse imaginário de que cinema necessariamente necessita de uma equipe, de uma estrutura do qual ele não tem, assim. E é um pouco a distinção de cinema para videoarte, né? De certa forma ele não está tão errado, assim, mas isso que eu acho que é ingênuo, assim, dele achar que ele não faz cinema. Uhum. E a outra é bem para os três, assim, acho que tem a ver com o processo inteiro, e eu acho que é um filme, tem muito a ver com a montagem, inclusive. É um filme que pegou muito forte, uma referência, que eu acho que, eu não sei se isso passou conscientemente na cabeça de vocês, se alguém chegou a comentar isso com vocês, se vocês conversaram sobre isso, pode até surpreender vocês, mas o trecho final, né, a montagem final que ele sai pro mundo, entra uma música completamente diferente, contemporânea, né, e tudo mais, tem aceleração de imagem, túneis, e aquela ida vai para as pinturas dele, né, uma abstração ali através das pinturas dele, vai para o sol até voltar para ele de uma forma que cria um ciclo com o início do filme, assim, né.
E eu pensei no 2001 Odisseia no Espaço, a viagem final, né? Eu falei, caralho, o Alan, o pessoal fez nesse filme uma versão muito estranha daquela viagem, sabe? E o título do trecho final, O Mundo Sem Bordo, também me pensou isso, Retorno à Origem. Não tem, aparentemente, pela sua cara, isso não... Eu adoro ver essas... pois é, sabe, isso foi... E aí ainda, os créditos finais eu ainda fui confirmar, tipo, tem muito do Ligeti ali, né? Que é forte no 2001, né? E aí tá isso, eu jogo isso pra vocês, que eu achei muito interessante eu pensar nisso, que é um filme estrondosamente diferente do seu, né? E que essa viagem me pareceu muito semelhante à viagem do David, né? No final. Acho legal do filme também, que foi falado no debate, são essas aberturas, mais do que ficar fechando, né? Uma imagem de Darel e mais tentar ir do nosso encontro. Essas brechas que eu acho sensacional quando você fala isso, que não foi pensado, né, por mim pelo menos, em 2001. Não, por mim também não. Quer comentar? Não, realmente não foi pensado, assim, essa coisa dele sair no final foi uma coisa que eu lembro que não era muito... No início a gente nem pensava tanto, né? A gente tinha a sensação de que talvez quebrasse com esse mundo que ele cria ali, que é aquele universo que parece que interessa mais. Apesar dele de uma maneira se direcionar para fora, na parte que ele filma a cidade, da sacada dele, mas é um jeito. Ele aparentemente não pode sair porque a questão da carteira de motorista e entre outras coisas. Mas aí essa coisa de sair no final foi ganhando espaço, assim, e a gente aprendeu a entender que, na verdade, esse mundo fechado, ele é mais fechado no filme do que realmente na vida do Darel, apesar de ser, mas a gente de aceitar a questão de que é uma criação, a gente tá propondo uma narrativa ali, né? Aí, por exemplo, intruso, não é um intruso, mas pro Darel não é tão intruso assim, o Darel já tem uma ração de gato, ele é intruso no filme, né? Ele aparece no filme. Ele é muito intruso no filme, na narrativa fílmica, mas não tanto pro Darel. E essa coisa da viagem, ela tá no lado lúdico do filme, né? Tá nesse espaço mais da criação. E a gente se sentiu à vontade, aprendeu a descobrir a liberdade que a gente tinha dentro do filme e sentir a vontade de propor essa viagem, essa ideia de saída para o mundo. Mas... Verdade. Essa liberdade a gente foi conquistando na montagem, né? De um respeito à imagem dele. Respeito, não sei se é a palavra certa, mas fidelidade, assim, à música com a imagem do jeito que ele fez, e a partir do momento que talvez se a gente mudasse isso, a gente estaria até sendo mais de acordo com o que ele estava pretendendo na filmagem, porque também no meio da montagem, o Darel, a gente mostrou o corte para ele. Você não estava, mas ele disse que às vezes as imagens estavam muito longas e talvez ele não cortasse porque ele não tinha como. A montagem dele era só em relação à música, a edição de som, ele botava música por cima, mas ele não tinha a ferramenta que a gente tinha de edição. E também isso ajudou um pouco, e a gente próprio discutindo o filme foi tendo essa liberdade de que o filme tinha que ser todo criado, né? E refletindo sobre esse final assim, do filme, eu acho que de certa forma não desestabiliza a solidão do Darel ele sair, né? Porque o Darel, a gente retoma com as imagens do Darel, que são as cidades, só que o Darel não é um impressionista, sabe? Tipo, ele não tá saindo pro mundo para pintar o mundo como ele é, assim, tentar captar a luz como tá batendo certinho e tudo e tal. Depois ele retorna pro ateliê dele e ele pinta essa cidade, a cidade que ele absorve, né? A cidade que ele imagina. Então, nesse sentido, é como se ele saísse, fosse uma coisa muito, uma fuga efêmera, mas que depois ele vai retornar para a solidão dele para pintar a cidade imaginada, né? Não é uma cidade impressionista, assim, não há um rigor de como a luz bate nas coisas, de como ele pode pintar aquele negócio da forma mais realista possível. Obrigado, gente. Falou.